caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Hoje nós vamos partir para a segunda parte da aula sobre o Pentateuco, a aula 7, segunda parte, ou Torá, né? E nessa segunda parte nós vamos desenvolver os temas do Pentateuco. Nós não vamos entrar nos livros, não é possível trabalhar livro por livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é possível. Porque são temas muito extensos, são livros muito extensos e o nosso conteúdo para as nossas aulas, são conteúdos mais introdutórios. Por isso, nós vamos trabalhar em três temas, o Pentateuco. O Êxodo, o primeiro dos temas, a lei e as alianças. O Êxodo, a lei e as alianças. Esses três temas vão perpassar todos os 5 livros do Pentateuco. Então, você tendo uma noção desses três temas que são correlatos e perpassam todos os 3 livros, você consegue ler e interpretar corretamente os livros do Pentateuco. Nós vamos começar com a oração ao Espírito Santo, composta por São Paulo VI. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir, humilde, fiel e virilmente, a vontade do Pai. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Bom, na nossa primeira aula, ou na primeira parte da 7ª aula sobre o Êxodo, nós estudamos Gênesis 1 a 11, que é chamada a proto-história, história primeira. Quando nós fazemos uma linha do tempo da história de Israel, geralmente partimos de Abraão, Gênesis 12, seguintes. Partimos de Abraão, a história dos patriarcas, enfim, da constituição do povo. Por que fazemos esta opção? Porque a história primeva não significa que ela tenha acontecido fora do tempo, muito pelo contrário. A proto-história, ela reflete os acontecimentos da história da humanidade. Porém, preferimos dar uma ênfase e uma atenção à constituição do povo eleito, das alianças do Senhor com o povo, da história dos patriarcas e dali por diante. Porque é a história mais facilmente verificável e mensurável nos livros sagrados, né, nos livros canônicos. Então, quando você acessa aquele conteúdo que nós deixamos ali nas primeiras aulas de introdução, você vai ver uma linha do tempo, você vai ver uma linha do tempo, e ela começa exatamente com Abraão, 1850 anos antes de Cristo. E a partir do capítulo 12 do Gênesis, que a Sagrada Escritura conta a história de Abraão. Nós vamos estudar agora, nesses 3 temas do Pentateuco, o Êxodo, as alianças e a lei, não toda a história, porque seria impossível nós mergulharmos em cada livro separadamente e estudarmos, por exemplo, toda a história de Abraão, a história de José, dos patriarcas, enfim. Não haveria tempo e até extrapolaria a nossa finalidade, que é dar um curso introdutório. Mas nós vamos entrar com esses temas dentro da teologia que permeia os 5 livros do Pentateuco e que vai te dar as ferramentas e as bases para você compreender a história dos patriarcas, a história das alianças, da constituição do povo do Êxodo, da instituição da lei, enfim, da chegada do povo na terra. Então vamos lá. Primeiro tema, o Êxodo. O que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus representam para o Novo Testamento e o cristianismo, o Êxodo representa para todo o Antigo Testamento e o judaísmo. Isso é pacífico, está aqui no Harrington, na página 243.
Aquilo que a ressurreição do Senhor, o mistério pascal de Cristo, é para o cristianismo, o êxodo é para o judaísmo. Foi o êxodo, ou seja, a saída do Egito, que formou Israel como povo de Deus. Isso aqui é importantíssimo para nós gravarmos. O que formou Israel como povo eleito, como povo de Deus, foi a saída do Egito. O êxodo é o evento central da história de Israel. Equipara-se ao êxodo o período do exílio na Babilônia. Este grande acontecimento tornou-se no pensamento judaico e cristão o tipo e o penhor de todas as outras intervenções de Deus em favor do seu povo. O profeta e o sacerdote, o salmista e o historiador, todos lançam um olhar retrospectivo para o Mar Vermelho e a Península do Sinai. A tal ponto se entrelaçava esse acontecimento na trama da conduta de Deus e dos homens, que a culminância da vida de Jesus se dá justamente na revelação da finalidade do Êxodo, quando no Monte da Transfiguração aparecem Moisés e Elias a conversar com Jesus e falar-lhe de sua partida, de seu êxodo para o Pai. Naquele trecho evangélico, a igreja percebeu, desde o princípio, que a lei de Moisés e os profetas olhavam para o mistério pascal de Cristo e nele encontravam seu pleno cumprimento. Os autores sagrados, os autores bíblicos, olharão para o êxodo como o penhor da graça de Deus para com Israel. Por sua infidelidade, a Samaria será desterrada em 722 e Oséias, o profeta, no século VIII, refletirá em suas páginas a infidelidade de Israel com as cores da prostituição da sua esposa. Num dos mais belos textos proféticos, Oséias relembrará o período do Êxodo como o tempo paradigmático da fidelidade de Israel, ou os tempos de sua juventude. Escreveu o profeta Oséias: Eis que vou, eu mesmo, seduzi-la, conduzi-la ao deserto e falar-lhe ao coração. Dali lhe restituirei as suas vinhas, e o vale de Acor será uma porta de esperança. Ali ela responderá como nos dias de sua juventude, como no dia em que subiu da terra do Egito. Oséias 2, 16, 17. Esse texto do livro do profeta Oséias faz rememorar o período da juventude, ou seja, da formação do povo, em que o povo subia do Egito e caminhava para a terra de Israel. O Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito, novamente salvará esse povo na hora do perigo, quando for ameaçado pela Assíria ou pela Babilônia. Israel, infelizmente, correspondeu com ingratidão à solicitude divina, mostrando-se infiel ao amor dos dias do deserto. Não pensemos aqui apenas na prostituição cultural após a divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Pensemos também na corrupção política dos reis, dos dirigentes, dos próprios sacerdotes, da corrupção do culto, na corrupção moral do povo. Pensemos, por exemplo, nos falsos profetas ou nos profetas da corte, que ficavam do lado dos reis, às vezes os reis já haviam se perdido, já haviam se tornado infiéis, e os profetas que estavam na corte não alertavam os reis e nem ao povo de sua infidelidade, mas apenas lhes dizia coisas agradáveis de se ouvir, enquanto mentiam e escondiam a verdade. É bom ler os capítulos de Oséias e de Amós, os grandes profetas do século VIII, com este pano de fundo em mente e colocar a infidelidade daqueles tempos em justa posição com os textos do Pentateuco, ou com os textos da lei, com os textos da caminhada do deserto ou do Código da Aliança e as exigências de santidade que o Senhor impõe para o seu povo. Esse exercício é sempre salutar também para nós, porque aí vamos descobrindo no tesouro da palavra de Deus as riquezas de Deus para a nossa salvação. Então, o primeiro tema, o tema e talvez o mais importante de todo o Antigo Testamento, o tema do Êxodo. Agora nós vamos para o segundo tema, as alianças. As alianças. Na antiguidade, eram comuns os pactos e as alianças. Um modelo de pacto era aquele em que os contraentes escreviam os termos em uma tabuinha de argila e quebrava a tabuinha no meio. Cada parte do pacto ficava com uma das partes. Então, ao concluir aquele pacto, geralmente uma negociação, uma compra, se juntavam os dois pedaços de argila para dar fé no negócio contratado.
Então, se eu e você contratamos, vendemos bois, vendemos cabras, vendemos cabritos, vendi um terreno, você me comprou, aquele contrato era feito, escrito na tabuinha de argila, ela era cozida ao fogo, depois quebrada no meio. Eu ficava com uma parte do contrato, você ficava com a outra. Quando aquilo precisava ser revisto, era só juntar as duas partes da tabuinha de argila que se provava que aquele era um contrato verídico. Outro modelo era a aliança com animais mortos em sacrifício ao deus local. Os animais eram mortos para que a divindade, seja ela qual fosse chamada em causa. Nesse tipo de pacto ou de aliança, geralmente feitos entre um rei e seus vassalos, ou seja, entre duas partes desiguais, a divindade era chamada em causa quando se descreviam as maldições a que estavam submetidos os vassalos que quebrassem o pacto. Então, o rei colocava no pacto todas as ameaças que ele podia, né, em relação aos vassalos. Se você quebrar o pacto, você vai pagar com a vida, vou confiscar os seus bens, a sua família vai morrer de fome, e tudo isso era colocado lá no pacto. Geralmente as obrigações recaíam sobre os vassalos. Ao fim do pacto, os contraentes passavam de um lado para o outro entre os animais abatidos, para significar que a parte que descumprisse o pacto sofreria uma morte semelhante à morte daqueles animais. A palavra aliança vem do hebraico berit, que foi traduzido para o grego como diatheke, e vertido para o latim testamentum, e para o português aliança. Porém, diferindo dos modos de se fazer aliança na antiguidade, esses que eu acabei de citar, os textos bíblicos apontam que as alianças eram um meio da relação do homem com Deus. Nas alianças que são descritas em todo o Antigo Testamento, é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem institui a aliança. É Ele quem impõe as condições. É Ele que busca o homem para a aliança. Ele, por sua vez, se obriga ao cumprimento da aliança por meio de uma promessa. Há sempre uma cláusula colocada na aliança em que Deus se compromete com o homem. O Pentateuco descreve 3 alianças, com Noé, com Abraão e a aliança no Sinai. A aliança com Noé. Com Noé, a aliança é realizada por meio de um sacrifício após o término do dilúvio. O tipo de sacrifício que Noé executa é o holocausto. Não é um sacrifício de comunhão, no qual o sacerdote que oficia o sacrifício consome parte da vítima. No holocausto, toda a vítima é consumida pelo fogo, ou seja, tudo ali foi ofertado ao Senhor. Ali Deus se comprometeu em não mais destruir a humanidade. O sinal desse compromisso é a regularidade das estações do ano e do ciclo da terra com suas leis próprias, asseguradas por Deus, e o seu arco de guerra colocado como sinal visível desse pacto. Deus e homem se comprometem. Ao homem é permitido comer a carne dos animais, mas sem o sangue, porque na Sagrada Escritura o sangue é símbolo, sinal, centro da vida. E Deus reconhece que o coração do homem é mau desde a infância. Gênesis 8, 21. Nestes versículos, vê-se novamente a compaixão de Deus pelo homem decaído. Esses primeiros textos do Gênesis são fantásticos. Toda a história sagrada pode ser vista como um caminhar de Deus para encontrar o homem e redimi-lo. Depois da aliança com Noé, a aliança com Abraão. O rito usado por Abraão é o rito conhecido na antiguidade, de partir os animais e as partes contratantes passar entre os animais abatidos. Porém, com Abraão acontece algo singular. Abraão cai em um sono estático e somente Deus, em uma forma de facho de fogo, passa entre os animais abatidos, selando a aliança. A aliança com Abraão traz a promessa da posteridade, do povo, e a promessa da bênção. A posteridade ele mesmo verá nos seus 2 filhos. O povo e a bênção não, acontecerão somente alguns séculos depois. Essa aliança, no entanto, foi feita não só com Abraão, mas também com todos os seus descendentes. A ele e a eles, a Abraão e a sua descendência, será concedida a terra de Canaã como possessão perpétua. O Harrington escreve isso na página 245 do seu livro. O sinal da aliança era a circuncisão. Circuncisão era um rito comum em todo o Antigo Oriente, que consistia na retirada de parte da pele do prepúcio na criança recém-nascida.
A circuncisão era também sinal da pertença ao povo e à religião. Sem esse sinal, o indivíduo não era considerado judeu. Tanto que os, os homens de outros povos, de outras nacionalidades, de outras nações, que queriam ser judeus, geralmente não se circuncidavam, os que não eram circuncidados, e eles eram considerados apenas prosélitos. A aliança no Sinai, a terceira aliança. Então, quando é com Abraão, agora no Sinai. O povo celebrou um pacto com o Senhor. O modelo da aliança celebrada no Sinai segue, ipsis literis, o modelo de pacto de suzerania dos hititas, no qual era explicitamente considerada e apresentada como um ato de benevolência e o vassalo aceitava as condições com sentimentos de gratidão. É no contexto da aliança do Sinai que o Senhor revela seu nome a Moisés, que já explicamos em aulas anteriores. Sua tradução comum, eu sou aquele que sou, pode ser traduzido como, eu sou aquele que tu descobrirás naquilo que eu serei e farei enquanto caminho contigo. O Senhor é aquele que caminha com o seu povo e é nessa caminhada que ele revela seu nome. No contexto dessa revelação, eis que surge a missão daquele escolhido, Moisés, missão dada por Deus, libertar o seu povo da escravidão no Egito, para dar-lhes a terra de Canaã e para que aquele povo possa servir ao Senhor no deserto. Isto não é um mero expediente literário, nem é uma desculpa de Moisés ao faraó para retirar o povo do Egito. Pelo contrário, o contexto da celebração da aliança no Sinai demonstra que o povo reunido ao pé da montanha é constituído povo cultual. Diz lá o livro do Levítico, essas leis e instituições foram formuladas e estabelecidas para que Israel fosse uma nação santa. Elas são uma expressão da benevolência divina, embora a sua não observância lhes acarretasse a maldição. Levítico 26, 14 a 39. Por meio da aliança, Deus habitará com seu povo. Israel será o seu reino, e Deus lhes mostrará o seu poder. Então, Deus habitará com seu povo. Este será o sinal da tenda da reunião e do templo de Jerusalém. Israel será o seu reino. Por isso, a grande dificuldade do período dos juízes em se aceitar um rei para Israel. E Deus lhes mostrará o seu poder. Ao conceder esta aliança a Israel e ao fazer estas promessas, Deus impôs condições que Israel deveria obedecer. A não observância daquelas cláusulas colocadas por Deus acarretará a Israel punições divinas, que serão doravante lidas em toda a história de Israel como uma traição do povo à aliança com o seu Senhor. Isso ecoará no livro dos reis, ecoará no livro dos juízes, ecoará nos textos dos profetas. A cerimônia da aliança é descrita em Êxodo 24. Sacrificaram-se as vítimas. Metade do sangue foi recolhida e lançada sobre o altar como sinal da participação de Yahvé. Moisés leu o livro da aliança e o povo se comprometeu a seguir e a aceitar as ordenações de Yahvé. Lançou-se em seguida o resto do sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco através de todas estas cláusulas. Então, uma solene constituição da aliança aos pés do Monte Sinai. Deus delibera unir-se aos homens e, para tanto, estabelecer uma comunidade cultual dedicada ao seu serviço, governada pela sua lei, depositária de suas promessas. Por isso, vamos fazer um salto lá para o Evangelho. Quando Jesus conta a parábola da figueira estéril, que foi a figueira procurar figos e não tinha figos e amaldiçoou aquela figueira. Depois Jesus faz a atualização da parábola dizendo que a figueira era o povo de Israel, em quem o Senhor foi procurar frutos e não encontrou, e que o Senhor doravante constituirá um novo povo que dê fruto no tempo que o Senhor pede. É para os ouvintes de Jesus, fariseus, mestres da lei, saduceus, enfim, para aqueles que ouvem Jesus falando isso, como também lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, antes das parábolas da misericórdia, a introduçãozinha que Jesus faz, eles ouvem Jesus falando, isso para eles é uma acusação muito séria. A acusação de que eles não são o povo que o Senhor Deus esperava que fosse,
não deram os frutos de fidelidade e de justiça que o Senhor Deus esperava que eles dessem? Exatamente por isso aqui, porque eles são o povo de Deus, neles realiza-se a aliança, com eles o Senhor realiza a aliança, para eles é dada a promessa, para eles é dada a terra. Então significa que eles, não sendo fiéis à aliança, também não serão aqueles a quem o Senhor dará os frutos da sua promessa. Na igreja, depois todo o Novo Testamento não é uma releitura do Antigo Testamento, mas é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A vinda de Jesus, o seu mistério pascal e a constituição da igreja é a realização de todas essas promessas, porque na igreja se realizará definitivamente aquele escopo universal de salvação que estava previsto para Israel, mas que o Israel histórico não foi capaz de levar a cabo. Aqui é onde a história de Israel e a história da igreja encontram-se. Jesus é aquele que realiza a nova e definitiva aliança em seu sangue derramado na cruz, e a igreja é o seu corpo fundado por ele, erguido por ele no terceiro dia, para que dê continuidade ao anúncio do seu evangelho de salvação. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os primeiros cristãos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina, comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas, e as próprias vicissitudes dolorosas do tempo, da história, e também da história da salvação, como a queda dos anjos, o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião de ele desdobrar toda a força do seu braço, toda a medida do seu amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Este é o fulcro de interpretação do Antigo Testamento. Cristo. O mistério pascal de Cristo. Como eu explicava em algumas aulas anteriores, Cristo é a dobradiça entre os dois testamentos, Antigo e Novo. Ele une Antigo e Novo Testamento, reúne todas as promessas e profecias do Antigo Testamento, as cumpre e abre o tempo do cumprimento das promessas, que chegará até a consumação dos tempos, até a parousia, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, sem Jesus como centro das Escrituras, é impossível interpretar o Antigo Testamento. A lei, terceira parte, terceiro tema para nós conseguirmos fazer uma boa interpretação do Pentateuco. Como dito anteriormente, a palavra hebraica Torá significa mais que nomos, mais que lei. Ela significa, antes de tudo, um ensinamento administrado por Deus aos homens a fim de ordenar a sua conduta. Então é mais do que uma lei meramente positiva, né? Como temos hoje as leis positivas do nosso país. E quando o Congresso acha que uma lei não é suficiente, faz outra. E aquela outra lei se abroga e se faz outra, né? A lei de Deus não é assim. O Pentateuco, nós já o sabemos, é a confluência de algumas tradições, tanto tradição oral como algumas tradições escritas. Das tradições orais que formaram o povo até os chamados documentos, ou os 4 documentos, ou as 4 tradições escritas, passando também, principalmente por aquilo que o Schabert, esse é o segundo volume que me ajudou na pesquisa para o Pentateuco, aquilo que Schabert, no seu Introdução à Sagrada Escritura, afirma que é um conteúdo originário, um núcleo originário de leis formulado por Moisés e depositado no santuário. Todos estes documentos chegaram na formação do Pentateuco. Então, as tradições do Pentateuco, as tradições orais e o núcleo originário de leis, constituído por Moisés, depositado no santuário e periodicamente lido ao povo. Embora o núcleo da legislação do Pentateuco remonte a Moisés, a sua forma atual inclui muitas leis de épocas posteriores, como vimos na primeira parte da aula sobre o Pentateuco. Sua tessitura passou por vários séculos até chegar à forma definitiva
no período de Esdras. Esses dois autores, tanto o Chabert quanto o Wilfrid, são da opinião segundo a qual o Pentateuco, nas várias redações pelas quais ele passou ao longo dos séculos, recebeu as achegas do código de leis de cada tempo para atender às necessidades de cada época. E é comum que fosse assim. O próprio livro dos Juízes deixa isso bastante claro. Isso em nada diminui o caráter sagrado do texto e nem diminui o caráter inspirado do conjunto dos livros. Ah, então esse texto foi aumentado, ele deixou de ser inspirado. A nossa concepção de inspiração é quase como se fosse um download, né? Como se Deus dissesse assim, eu vou mandar lá o texto pronto e acabado para que aquele meu autor inspirado escreva. Então Deus faz lá toda a compilação, né, do que ele deseja que o autor escreva, baixa o arquivo na mente do autor, o autor faz o download e depois já começa a escrever, colocar por escrito. Não é assim. Inspiração bíblica não é download. Inspiração bíblica não é isso. Porque na época dos autores sagrados nem modem 56K não existia, né? A inspiração se deu da seguinte forma, e é assim que a igreja nos explica, que os autores sagrados, inspirados por Deus e movidos pelo Espírito Santo, escreveram no seu tempo, com as suas características textuais, com as características da sua cultura, do seu povo, enfim, aquilo que o Espírito Santo queria e tudo aquilo que ele gostaria que eles colocassem por escrito. Isso é inspiração. É uma moção interior do Espírito Santo para que o autor sagrado colocasse ali por escrito. Mas não é ditado mecânico, não é download, longe disso. Por isso é possível que os estudiosos encontrem nos textos bíblicos essas camadas redacionais, que em nada implica nem na veracidade e nem na inspiração do texto. As leis, digamos assim, pertenciam ao povo eleito. Eram as leis do povo de Deus, não, apesar de se chamar a lei de Moisés, né, mas eram as leis do povo de Deus. E com muita naturalidade, os amanuenses ou os escribas, os autores, encontraram liberdade para copiar o texto, algumas vezes adaptando algumas leis, acrescentando outras. O Código da Aliança, por exemplo, Êxodo 20 a 23, é a lei de uma sociedade pastoril e agrícola que satisfazia as condições de um Israel já estabelecido na Palestina. As leis rituais de Êxodo 34, 14 a 26 datam do mesmo tempo, mas mostram alguma influência do Deuteronômio, que é um pouco posterior. O Levítico adquiriu sua forma final após o período do cativeiro na Babilônia. A lei de santidade, Levítico 17 a 26, parece ter sido codificada mais ou menos pelos fins da monarquia, século X. O código deuteronomístico é anterior à queda da Samaria. Isso nos mostra que o caráter sagrado das leis ou dos escritos assentava-se muito mais sobre o seu cumprimento do que na letra. Tanto é verdade que vai se desenvolver em Israel a tradição do Talmud, que é o comentário das leis orais ou da leitura do Pentateuco. O Talmud é um calhamaço imenso de vários volumes, né? De comentários dos rabinos, de comentários dos mestres da lei, dos escribas, a respeito da lei escrita e da lei oral. Em alguns casos, o Talmud ele é, inclusive, equiparado à própria Torá escrita, à própria Pentateuco escrito. Além disso, dois tipos de leis em uso nas sociedades antigas são facilmente encontradas no Pentateuco: as leis casuísticas ou hipotéticas. Se você fizer tal coisa, então de tal coisa acontecerá tal dano, você receberá tal pena. É a lei casuística. E para as leis casuísticas é assim: se eu apontar o dedo indicador, qual que é a pena? Se eu apontar o dedão, qual que é a pena? A casuística ela pega caso por caso. E um segundo conjunto de leis são as leis apodíticas ou leis categóricas. São leis para todos, né? Leis universais. Não matarás, por exemplo. Não roubarás. É uma lei para todos, né? É uma lei apodítica. É muito fácil a gente gravar esses dois nomes. Lei apodítica é lei universal, lei para todos. Não matarás, não julgarás. E a lei casuística, ela tenta ver as minúcias de cada caso e resolver cada caso com uma lei. Esse tipo de leis, esse tipo de conjunto de leis havia em todos os povos ao redor de Israel, e nós vamos encontrar alguns exemplos também na Sagrada Escritura.
O melhor exemplo de leis casuísticas fora da Bíblia é o Código de Hammurabi. As leis apodíticas são características de Israel, diz Wilfrid. O melhor exemplo disso é o Decálogo, que remonta a Moisés. Os sacerdotes são ex officio guardiões da lei, ou seja, por ofício, os sacerdotes de Israel são guardiões da lei e os especialistas na sua interpretação. E lhes incumbe o dever de interpretar e passar essas leis para o povo. No tempo de Jesus, esta tarefa era dos mestres da lei ou dos escribas. Nós podemos afirmar com segurança que o Pentateuco formou o povo de Deus. Qual é a base de formação do povo de Israel? Pentateuco, a Torá. Por exemplo, a elevada doutrina moral dos profetas nada mais era que uma profunda compreensão das exigências da lei de Moisés. Então, porque o povo não é fiel à lei, porque o rei não é fiel à lei, então o Senhor vai permitir que o povo vivencie determinada catástrofe, tragédia nacional, que vai levar esse povo a fazer uma memória dos seus erros, dos seus pecados, reconciliar-se com o Senhor, fazer penitência, voltar para o Senhor todo o coração, para ser refeita a lei, para ser refeita a aliança, a ponto de o Senhor dizer, então esse povo será o meu povo e eu serei o seu Deus. Como está lá no livro do profeta Ezequiel. Os escritores, que depois se tornaram, os escritos, que depois se tornaram livros canônicos, se deixaram guiar e iluminar pela sabedoria da Torá, inclusive os próprios profetas. A sabedoria de Israel do período que nós denominamos período sapiencial foi iluminada pela lei. Mesmo que no período sapiencial a literatura de Israel tenha tido contato com a literatura grega, em virtude de coincidir o período histórico. Finalmente, Esdras erigiu a Torá como regra autorizada de fé e de prática de toda a comunidade de Israel após o exílio e centro da sua vida. Foi o apego à lei que inspirou a revolta dos macabeus e sustentou os mártires e heróis macabeus na insurreição contra o invasor grego Antíoco IV Epífanes. Esta devoção à lei tinha, no entanto, os perigos, evidentemente, que depois mostrou-se no período de Jesus, um apego excessivo à lei, como o próprio Jesus corrigirá os seus contemporâneos, colocando nos ombros dos outros cargas que vós mesmos não sois capazes de mover nem com o dedo. O primeiro erro foi pôr todos os preceitos religiosos, morais, civis e cultuais no mesmo plano, ao invés de ordená-los por uma hierarquia de valores em torno do único preceito que daria a todos sentido e vida. A lei tornou-se, por consequência, o repositório de casuísticas, a tal ponto que sobrecarregou de minúcias e se transformou num fardo insuportável de ser carregado. Depois, o segundo perigo, e o perigo mais insidioso, por sinal, era basear a justificação ou a própria salvação numa observação meticulosa da lei. Jesus faz uma crítica a esse pensamento quando no Evangelho se conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu lá diante de Deus rezando, se achando já justificado. Olha, Senhor, eu não sou como esse aqui, pecador de blá blá blá. E o fariseu se pondo diante de Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus pergunta, qual dos dois vocês acham que saiu justificado na sua oração? O fariseu ou o publicano? Quando a gente lê esse texto do Evangelho, nós somos colocados quase como diante de uma justa posição. Olha, tem o fariseu, tem o publicano. O fariseu já se acha justificado por ter um cumprimento meticuloso da lei e o publicano lá, todo pecador, e se compungindo diante de Deus. E é lógico que pela nossa compreensão do Evangelho, nós vamos dizer imediatamente, olha, foi o publicano que saiu justificado diante de Deus, porque ele se humilhou e reconheceu o seu pecado, ao ponto que o fariseu, do alto da sua soberba, já se acha pronto, santo, já pode ir para o céu, né? Então, essa crítica que Jesus faz ao judaísmo do seu tempo é em virtude desta má interpretação, desta má compreensão e má recepção da Torá, má recepção do Pentateuco. Deveria ser encarada e recebida a lei de Deus como uma graça divina e não como um peso. Quando Jesus diz, olha, vocês cobram dízimo de tudo, da erva, do hortelã e do cominho, e quando o dinheiro que vocês têm
é reservado para cuidar dos vossos pais, vocês dizem, isso aqui é corbão, é votado a Deus. E Jesus os chama nesse contexto de hipócritas. Jesus os chama de hipócritas, porque torce a lei, torce o seu significado mais profundo, que é amar a Deus e amar ao próximo, né? No diálogo com o jovem rico se vê isso, que é amar a Deus e amar ao próximo, para fazer com que a lei fosse favorável à pessoa, enfim. Para torcer a lei, esse é o significado, para torcer o cumprimento da lei e a sua finalidade, a finalidade para a qual o Senhor Deus lhe a deu. Pronto, minha gente, são estes os 3 temas importantes para nós termos um bom arcabouço de interpretação do Pentateuco. O Êxodo, primordial para a história, para o povo, para a constituição do povo de Israel. As alianças com Noé, Abraão e no Monte Sinai, e o dom da lei. A lei precisa ser entendida como dom. Quando vamos ler lá o Pentateuco, o Deuteronômio, o Levítico, os Números. Números até nem tanto, mas Levítico e Deuteronômio. Um tanto de leis, né? Não pode isso, não pode aquilo, seja colocado fora do acampamento e não sei o quê. A gente pensa, nossa, mas por que tudo isso? Será que precisa tudo isso? É preciso ler com essa perspectiva. A lei é dada por Deus como um dom, como uma graça, como uma benevolência do seu amor para formar aquele povo. Imagine, vou fazer aqui um exemplo. Imagine quão difícil é educar uma criança. Os pais que estão me assistindo vão ter essa compreensão, né? Nasce a criança começa nos seus primeiros meses de vida, e é bonitinha demais da conta, toda fofinha, primeiro ano, que lindinho, começa a falar, começa a andar, e se interagir com os pais, interagir com os avós, quando chama o vovô de vovô pela primeira vez, vovô até baba, a vovó de vovó, vovó até baba, quando corre, abraça. Os primeiros anos é a coisa mais linda. Aí a criança começa a falar palavrão. E o papai fala, nossa, que coisa mais lindinha. E a criança começa a bater na mãe. Ou começa a xingar o vovô, ou começa a xingar a vovó. 3, 4 aninhos. Aí imaginemos que o casal teve um segundo filho. E o filho mais velho, ou a filha mais velha, começa a ter crise de ciúme. Começa a dar febre, deitar no chão e rolar. Começa a dar birra por causa dos ciúmes do irmãozinho ou da irmãzinha mais novo. Como é difícil educar uma criança. E olha que nós não estamos falando nem de adolescente, hein? Uma criança de 4, 5, 6 anos. Quanto mais crescida a criança, mais difícil de educá-la. A tal ponto que determinadas famílias chegam ao ponto de dizer assim, olha, não dou conta mais desse menino, não dou conta mais dessa menina. Já saiu completamente dos parâmetros. É assim que o Senhor faz com o seu povo. O Senhor vai educando esse povo desde pequenino, desde a sua tenra infância. Nos lembremos lá do texto do profeta Oséias. Desde quando esse povo era jovem na sua formação e atravessava o deserto, como uma moça jovem sendo conduzida para o matrimônio com o seu Deus e o seu Senhor. Ali começou a formação, ali foi dada a lei como um dom, como uma graça, para poder guiar esse povo no caminho do Senhor, para guiar esse povo no caminho do seu Deus. Quando a compreensão da lei ultrapassa o sentido do dom e da graça, e ela passa a ser, mediante instrumentalização por alguns, inclusive, né, já lá no tempo do profeta Ezequiel, o Senhor denuncia isso através do profeta, os maus pastores, aqueles que não guiam o povo, aqueles que instrumentalizam a lei do Senhor para o seu próprio benefício, né? Quando isso acontece, a finalidade da lei para a qual ela foi dada é desviada. Então, chega o período dos profetas para cobrar a fidelidade ao Senhor e à sua lei, tanto do povo quanto dos reis. E quanto o povo e os reis não são capazes mais de compreender por que o Senhor tirou o povo do Egito com mão forte e braço estendido, os fez passar pelo mar e atravessar todo o deserto até chegar na terra que lhes deu. Por que o Senhor lhes deu aquela lei? Quando se perde a dimensão das alianças, da eleição, da fidelidade do Senhor, da fidelidade que o Senhor recobra do seu povo, então se perde completamente a finalidade para a qual aquele povo existe. Isso é muito sério em Israel. Por isso que a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus, é o julgamento da antiga aliança.
julga e a cumpre, abrindo o tempo do cumprimento até o tempo do eschaton, da segunda vinda, até a plenitude dos tempos, quando o Senhor então será tudo em todos. Eu espero que esta aula te ajude a ler o Pentateuco com amor, a ler a Sagrada Escritura com amor, se aproximar deste texto como uma carta de amor de Deus para o seu povo, para o povo do Antigo Testamento e para nós, o seu povo de todos os tempos. Fiquem com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.